A apresentação de um produto é um detalhezinho muito importante para a imagem do seu negócio. E pode ser que você, artesã, né, ainda não esteja aí atenta a isso. E atualmente as embalagens se tornaram crucial e estratégica, podendo inclusive ser um ótimo diferencial competitivo do seu negócio de artesanato. O meu nome é Priscila Quáquio. Eu sou artesã, especialista em macramê e empreendedorismo e criadora do método Artesanato de Boutique. E no vídeo de hoje aqui eu vou falar em como você pode embalar seu produto e como que isso impacta diretamente na imagem que os clientes têm do seu negócio artesanal e como que você pode usar a embalagem ao seu favor, tá? Aproveita e compartilha aí esse vídeo, já manda para os amigos artesãos, já encaminha para eles e já deixa o like aí para vocês. Já salva para quando você precisar rever essas informações aqui, tá? Então, antes mesmo da gente ter o produto em mãos, né? Inclusive, isso acontece conosco, com a gente, quando a gente está comprando alguma coisa, né? Então, antes da gente ter os produtos em mãos e de abrir e a embalagem, né? O nosso olhar, ele já julga o que pode estar lá dentro, né, do produto, qual é o produto que está lá dentro. Então, salvo as exceções, a primeira impressão normalmente é a que fica, né? Se você recebe uma embalagem toda amassada, sem cuidado, muito embalada, às vezes a gente não consegue abrir, tem dificuldade de abrir, já dá raiva no momento que está tentando abrir, você está ansioso para ver o produto lá. Então, se a embalagem ela não agradar, né, o olhar do seu cliente, né, da pessoa de quem você está presenteando. Então, caso você não consiga transmitir com a embalagem a ideia daquilo que você espera, é possível que essa embalagem passe despercebida pelo cliente, né? E quando isso acontece, dificilmente existe a fidelização do cliente. Por outro lado, se o pacote for enviado, né, uma embalagem personalizada, um brinde, um aroma especial, por exemplo, certamente a experiência do consumidor ali vai ser positiva. Então, ao comprar um produto, o cliente ele aguarda aquela entrega, né, com ansiedade, e principalmente quando ele comprou online esse produto, né, pelo WhatsApp, pelo direct. Atualmente é assim que a gente compra, né? Até os meus clientes que moram na mesma cidade que eu, eles normalmente compram online, pelo aplicativo de mensagens, né? Ou pelo direct, pelas redes sociais. Então, ele não teve nenhum contato físico com o seu produto, né? Você vendeu ele e a pessoa não tocou ainda, não sabe como é o produto, só visualizar, né? E aí, essa espera, essa ansiedade, ela pode terminar de duas formas: ou com satisfação, né? Ou com insatisfação. Então, não tem um meio termo. Por isso que uma embalagem considerada ruim pode queimar a imagem do seu negócio aí de artesanato, então mudar a forma que o cliente enxerga o seu produto final, podendo inclusive impactar nas vendas, tanto para positivo quanto para negativo, tá? Então, cada vez mais a gente vem vendo aí pequenos empreendedores priorizando o investimento nesse quesito e reconhecendo, sim, a importância das embalagens. Inclusive, a ABRE, a Associação Brasileira de Embalagens, fez uma pesquisa que comprovou a importância das embalagens, que diz que uma embalagem deve transmitir em apenas 3 segundos, a qualidades diferenciais de um produto. Por isso, é importante a atenção, que a gente ative essa atenção do cliente, né? A responsabilidade pelo movimento de amor à primeira vista é da embalagem. Então, do atendimento, claro, também, né? Mas na hora que o cliente recebe aquele produto, aqui eu tô falando só da embalagem, tá, gente? É claro que eu falo do artesanato de boutique, ele tem que ser de ponta a ponta, desde da hora que o cliente tem contato com você aqui na frente até o pós-venda. Então, a gente já está falando de uma parte aqui de trás, né? Que é no processo da embalagem mesmo. Então, nesse momento da embalagem, a pessoa precisa ter aquela primeira impressão boa, tá? Então, a gente encontra produtos muito parecidos uns com os outros aí pelo mercado, né? Inclusive, os clientes que encontram produtos diferenciados ou até mesmo a embalagem diferenciada, ele aceita pagar mais caro
porque aquilo passa a demonstrar mais valor ao olhar dele, né? Ele fala, nossa, isso aqui tem um diferencial, né? Às vezes ele vê alguém abrindo uma embalagem, enfim. Então, as boas embalagens, ela tem uma função de agregar valor aos produtos e justifica também, no caso, em ter a atenção do cliente, o preço pelo seu produto, valorizando o todo, tá? Existem estudos que revelam que um singelo laço, um lacinho, né, de fita, transforma uma embalagem comum em um presente. E isso muda completamente o desempenho de venda do produto. As embalagens dos produtos, então, eles são divididos em duas formas. Tem a embalagem interna e tem a embalagem externa. A embalagem interna, normalmente, quando a gente envia, pelo menos é assim comigo, né? Eu trabalho com artesanato há 6 anos. Então, a embalagem interna, ela é responsável por duas coisas muito importantes. O diferencial da sua loja, do seu negócio de artesanato e a proteção do seu produto, tá? Então, é nesse momento que você coloca sua personalidade ali dentro da embalagem. Então, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é analisar, observar o produto e se perguntar quais são as precauções que você precisa tomar que a peça interna seja protegida, tá? Que exista ali internamente uma proteção para a sua peça. E se for necessário, use aí, né, no caso do macramê, que é com que a gente trabalha aqui, com que eu trabalho, se for necessário, use o retalho dos cordões, né, um papel ondulado, papel de jornal ou revista picado. Se você estiver trabalhando com galhos, os galhos, eles costumam rasgar a caixa nas beiradas, né, hastes costumam rasgar. Então, isso é uma coisa que você tem que ter esse cuidado. Então, eu estou dando um exemplo da haste, mas essa observação ela tem que ser geral. Então, se às vezes não tem a haste, mas tem a argola. Então, o que o meu produto, de que forma que eu preciso proteger o meu produto, tá? Então, isso é uma coisa que você precisa ter atenção. Objetos pontiagudos, sempre tem que ter uma proteção a mais, tá? E o segundo caso é a embalagem externa. Então, vai depender se essa embalagem vai ser entregue em mãos ou se ela será enviada por correio ou por qualquer outra transportadora. Se for à mão, uma entrega física ou online, isso vai variar em relação à sua entrega. Por quê? Porque na questão da entrega online, né, na entrega pelo correio, pelo Melhor Envio, pelo Mercado Livre, enfim, por outras plataformas, o valor do frete ele é calculado a partir do volume do pacote, ou seja, né, do tamanho e do peso. Né? E aí você também pode escolher o tipo de frete, um Sedex, um PAC, de que forma que isso vai ser enviado, qual o tempo que isso vai ser levado para chegar até o destinatário. Então, com esses dados em mãos, com essas informações em mãos, você pode conseguir o valor do frete aproximado no próprio site dessas transportadoras, desde o correio, Melhor Envio, enfim, né? Ou então direto com a transportadora. Caso você trabalhe com lojas de e-commerce ou grandes plataformas, né? Como, por exemplo, a Elo7, Mercado Livre. E aí, gente, o que acontece? Cada uma existe uma regra para envio. Então, é necessário você se atentar às regras de envio de cada plataforma. É necessário com que você se atente a essas informações. E aí, para calcular o peso, eu particularmente uso uma balança. Logo no começo, quando eu comecei, eu não tinha noção de peso das coisas, né? Hoje eu tenho uma balança em casa, então eu me peso sem o produto em mãos, depois eu me peso com o produto em mãos em seguida, e aí eu consigo ter uma média de peso que tem aquele produto. Eu tenho também uma balança pequenininha, né, de precisão para produtos menores. Enfim, você vai estimar o valor daquele frete e ele vai poder, vai dependendo aí, ele pode variar para mais ou para menos quando você de fato for despachar o produto. Por quê, gente? Pode variar. Porque tem a caixa, tem os papéis, né? Tem o papel seda, tem o papel que você coloca da tag, algum envio a mais que você coloca, um brinde, alguma coisa que você coloca ali, também pesa, tá? E aí, ao longo do tempo, eu fui entendendo quanto pesava cada um dos meus projetos, né? E então hoje eu tenho mais facilidade para lidar com isso. E aí, gente, o volume ele é calculado a partir das dimensões, então, do pacote, tá? E aí, depois de embalado,
você vai precisar novamente medir o comprimento, a largura, a altura da embalagem, tudo em centímetros, para poder fazer esse envio. Algumas, por exemplo, o correio, ele tem uma regra de envios que ele não envia produtos com mais de 70 centímetros e nem com mais de 30 quilos. Né? Estou dando um exemplo aqui do correio, mas isso acontece com todas as transportadoras. Então é importante você saber a regra de cada uma delas, tá? Normalmente você encontra isso com facilidade no site mesmo, da própria transportadora. Então, existe também envelopes que você consegue enviar o seu produto, ou então as caixas do próprio correio. Isso facilita, mas também tem um custo a mais. No caso do envelope, para peças pequenas, o envelope, ele chama envelope plastificado, né? Ele só pode ser enviado através de peças pequenas, não pode ser peças grandes, tá? Então, você também consegue, ele inclusive fica mais em conta, se for peça pequena, ele fica mais em conta que a caixa, né? Agora, para embalagens grandes, tem que ser a caixa mesmo. Outra coisa importante é, se a sua embalagem for muito maior do que o produto, ele vai ficar solto dentro da caixa, durante todo o processo de entrega, né? E aí também pode ser que não tenha essa proteção interna que segure o projeto. E isso também aumenta o valor do frete. Quanto maior a caixa, mais aumenta o frete. E se ela for muito pequenininha também, pode ser que ela não seja permitido o envio. Então, por isso que eu falei do envelope também. Então, o ideal é que as embalagens externas sejam ligeiramente, pouquinha coisa maior que os produtos e que eles sejam principalmente resistentes para aguentar o trajeto todo com segurança. Eu, particularmente, o que eu gosto de fazer? Eu reaproveito, a depender do tipo de entrega, né? Se eu for enviar para longe, se for uma peça muito grande, normalmente eu reaproveito embalagens de papelão que eu tenho aqui em casa, que chega das minhas compras, ou então de compras de caixas de mercado, de farmácia que tem aqui perto da minha casa, para enviar pelas transportadoras. E se a caixa, o que acontece, gente? Às vezes a caixa vem com um logotipo. O que eu faço? Eu desmonto essa caixa e remonto ela ao contrário. Então, o logotipo fica do lado de dentro, envolvido pela seda, e aí a pessoa às vezes não vê aquela embalagem. Outra opção é você cobrir esse logotipo com papel craft, né? É uma outra opção. Então, você pode optar por colocar um papel craft, isso também ajuda, né? Aliás, o papel craft é um grande aliado para que vocês tenham com vocês aí. Né? Ele ajuda a deixar o pacote, inclusive, mais protegido. É legal também, porque daí dá para esconder, então, o logotipo que eu estava falando para vocês, se você reutilizar essas caixas. E aí, com o produto protegido, embalado, você vai precisar endereçar o produto. Né? Então, o que é isso? Você vai colocar os seus dados, e os dados de remetente, de quem está enviando, e os dados de destinatário, que é quem recebe o produto. E normalmente, quando você vai fazer esse envio, eles pedem para que esses dados sejam colocados na parte mais larga da embalagem, onde tem maior espaço, tá? Na frente ou no verso da caixa. E aí você pode escrever à mão ou você pode imprimir. Normalmente, atualmente, quem faz muito envio, imprime, né, essas informações. Algumas lojas, inclusive, já têm as etiquetas próprias, que você tem que imprimir aquela etiqueta da própria loja, como, por exemplo, né, o Mercado Livre, etc. Então, por isso que a importância de entender como que funciona o envio de cada local, através de terceiros, né? A empresa te dá um código de rastreamento que você pode acompanhar e passar para o cliente também acompanhar essa entrega. Tá? Outra documentação necessária aí para que você envie é a nota fiscal, então a declaração de conteúdo. Eles devem estar fixados do lado de fora da embalagem, tá? No próprio site você consegue encontrar essa declaração de conteúdo, imprimir, né, e preencher, ou então na hora da emissão da nota, ambos têm que ir dentro de um saquinho próprio para grudar na caixa que já é enviado junto. Uma dica para deixar a embalagem e os dados mais seguros é usar de fato a fita adesiva, por exemplo, mais larga em volta do pacote. E tem uma fita que é chamada fita gomada, que é uma fita sustentável, né? Ela é de papel que tem uma cola ativada por água. É muito prático, fica bonita a embalagem, é muito bacana. Então, se você for entregar em mãos, compensa às vezes também o investimento em caixa de papelão, né? Aqui na minha cidade tem lojas que vendem, inclusive eu já mostrei aqui nos stories a última vez que eu fui lá. Tem fábricas, se você for comprar em grandes quantidades, né? Que você pode pagar mais em conta. E até mesmo, às vezes, de lojas de variedade, você consegue encontrar
essas caixas, né? No caso da entrega em mãos, então você consegue colocar uma fita na embalagem. Então, como que eu faço normalmente? Eu coloco essa fita dentro da embalagem interna. Então, eu coloco papel seda, um cheirinho gostosinho, coloco um laço de fita, tudo na parte interna quando for para enviar. No caso da entrega em mãos, eu já coloco isso na parte externa também, além de colocar na parte interna. Então, eu embrulho o produto, mas é como se fosse um presente, né? Eu embrulho o produto com papel seda e coloco ele, às vezes, até dentro da caixa, dependendo do produto, se for um produto caixa, coloco ele dentro de uma sacola e aí sim eu faço um laço na sacola, por exemplo, né, para entregar em mãos. É importante também que seu logotipo, que sua marca esteja presente. Vou falar um pouco sobre isso também. Então dá para colocar a florzinha seca, decorativa. No meu caso, que eu trabalho com produtos muito grandes, né, às vezes eu uso o próprio cordão para fechar as caixas. Tá? Então a embalagem ela é tão importante que atualmente a gente tem o que a gente chama de unboxing. Já ouviram falar? É um termo em inglês, né, que se refere ao ato de desembalar novos produtos. O termo ele se tornou bem popular quando ele se relacionou com o ato de as pessoas filmam a abertura das caixas, das embalagens dos produtos, né? E aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que isso é importante para mim que sou artesã, né? Aí a gente entra num conceito um pouco mais amplo, que é que eu falo com frequência para vocês, né? O artesanato de boutique, ele que é a forma, né, que o artesanato de excelência, ele precisa estar com um ciclo completo. Completo não, completo. Ele precisa estar com um ciclo completo, né? Desde lá do atendimento até o pós-venda. E isso faz parte do pós-venda, tá? Quando a pessoa recebe esse produto, isso faz parte do pós-venda, né? O unboxing é uma estratégia de pós-venda. Ela é bem poderosa para conseguir transformar o ato da entrega em um momento marcante, capaz de surpreender o seu cliente positivamente e, claro, aquilo que eu falei lá no começo, garantir a fidelização dele, né? E quem sabe até mesmo você conseguir uma divulgação gratuita do seu produto. Então, as pessoas, você pode até pedir, por exemplo, para o seu cliente filmar ele abrindo a caixa, né? E aí você dá, se ele fizer isso e te enviar, você consegue dar um desconto na próxima compra. Claro que isso tudo tem que estar vinculado com a sua estratégia. Não pode ser assim, ó, Deus dará. Ah, vou fazer isso daqui e pronto. Não, isso tudo tem que estar dentro de toda a estratégia, já tem que estar definido, está desenhado, tem que estar precificado, tudo muito certinho para que você também não saia no prejuízo, porque querendo ou não, gente, a embalagem também tem custo, tá? Então, vamos lá para algumas dicas práticas aqui, embalar a caixa com papel craft, com papel pardo, né? Embalar como se fosse um presente, escrever para aquela pessoa o quanto é importante, né? Esse pedido que você recebeu. Normalmente eu faço isso através de um bilhete escrito à mão. Você pode, inclusive, enviar um mimo. Claro, acabei de falar, né? Para isso você tem que planejar a sua estratégia dentro da sua precificação e da produção. E aí esse mimo ele pode ser, por exemplo, um cupom de desconto com data de vencimento, pode ser um cashback, um produto pequeno, né, uma pulseira, uma tiara. Enfim, se você não tiver algo para enviar, se você não quiser colocar o custo e o tempo de custo para enviar, você pode, por exemplo, optar por enviar uma coisa bem simples, um bombonzinho, uma balinha, enfim, né? Aquele pacotinho seja fofo, que tenha uma delicadeza, tá? Então, embale o seu produto com cuidado, com carinho. Coloca, importantíssimo, eu falei para vocês que ia falar, né? É necessário que você tenha a sua logomarca, o nome da sua empresa e o contato dentro dessa embalagem, né? Pode ser através de um adesivo pequeno, uma figura na caixa, um carimbo, né? As etiquetas personalizadas, que a gente chama de tag, né, são muito usadas nas embalagens. A principal finalidade da etiqueta é informar os dados sobre o produto. Isso proporciona uma melhor comunicação com o consumidor, né, visto que ele pode ter acesso a alguns dados, né, principalmente não só como a marca, o contato, as suas redes sociais, e-mail, telefone, mas também como as informações de cuidados básicos, por exemplo, né, instruções de lavagem, como utilizar, identificação visual é muito útil também, né, porque pode ser utilizado como uma estratégia de fidelização que consta na atração,
na apreciação e na recompra e na divulgação do boca a boca. Eu não sei se já aconteceu com vocês, às vezes de vocês verem um produto, e você fala, nossa, que produto mais lindo, e você buscar da onde que ele é, né? Nossa, de que marca será? E você faz assim, né? Não sei se já aconteceu com vocês, vocês me contam, porque isso acontece direto comigo. Você pega o produto em mãos, e aí você fica procurando, né? Nossa, mas de quem será que é esse produto aqui, né? E aí você fala, nossa, não tem nome, né? A pessoa não colocou uma etiqueta, algo assim, para que você pudesse contatar. Então, isso é extremamente importante, né? Uma etiquetinha, às vezes, enfim, isso ajuda muito na divulgação, na hora que você vê. Essas etiquetas, elas podem ser feitas de couro, de corino, de MDF, de fita, né? E aí elas devem incluir, então, o nome, as logomarcas, informações de contato de cada empresa. Isso vai agregar valor nos produtos e vai auxiliar na consolidação da imagem. Outra coisa que acontece com frequência, você fala assim, ai, como é que era o nome daquela marca lá? Você tá vendo, então você tá vendo a etiqueta, você tá vendo o nome visualmente, mas você não lembra o nome que era. Né? Então, por isso que também essa é uma outra questão. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre como escolher sua marca, né? Como definir sua marca. Então, isso é muito importante também. Como faz diferença um nome prático, fácil, objetivo, que a pessoa consiga lembrar daquele nome. Tá? Então, isso também é importante. Então, o custo que você inclui no preço do seu artesanato, isso tudo vai ser variado. É extremamente fundamental você saber precificar corretamente. Inclusive, é por isso que eu ensino isso dentro do meu curso, né, online. Mesmo que você... mesmo que seja você que faça, né? Você precisa contabilizar o tempo que você gasta fazendo as embalagens, o tempo que você gasta fazendo um brinde, o tempo que você gasta para organizar aquele produto, para levar para o correio. Isso tudo, né, precisa estar envolvido dentro do seu preço. E aí você pode me falar assim, nossa, Priscila do céu, eu não consigo investir agora nisso, eu não tenho condições. Tá tudo bem, né? O importante é que você tenha consciência e atitude certa de que você precisa ter um progresso contínuo, sempre melhorando aquilo que você está fazendo. Né? Então, lembra que eu falo, que sempre repito para vocês, que a gente tem que fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem hoje? É exatamente isso. Então, é extremamente importante que você busque e encontre recursos próprios e que não deixe de fazer uma boa embalagem dentro da sua realidade aí, porque você não tem como investir nesse momento. Né? Eu tenho alunos que, quando começaram, eles escreviam, por exemplo, faziam lettering nas embalagens com o nome da empresa. Dá para fazer embalagem com as coisas que você tem mesmo aí dentro do seu ateliê, né? Sobras de cordões, páginas de livros velhos, sabe? Você faz a embalagem com páginas de livro velho. Pode custar super barato em sebo também livro. Muita gente, inclusive, doa livros, né? Aqueles livros antigos. Você pode fazer suas próprias caixas, suas próprias sacolas, com o próprio papel craft, né? Pode colocar um carimbo, que é mais em conta, né? Escrevendo o nome da sua empresa à mão, de forma bonita. Gente, ideia é o que não falta, né? Você pode, inclusive, usar um ramo de alecrim, uma sacola de juta. Se você gosta e se sua empresa reflete, por exemplo, muitas cores, né? A brasilidade, assim, então você pode, por exemplo, usar um tecido como a chita, né? Então, de alguma forma, você pode colocar uma folha, escrever o nome da pessoa na folha, ou então um obrigado. Qualquer coisa, gente, vale usar a criatividade, né? Então é preciso você observar as coisas ao seu redor, aquilo que tem ao seu alcance, percebendo como aquilo pode fazer parte da sua embalagem e como a sua melhorada. E você pode fazer isso através daquilo que está ao seu alcance com o que você tem por aí. O importante, de fato, é você conseguir ter esse olhar de como fazer algo diferenciado e como encantar o seu cliente no momento que ele compra. Porque isso é o que eu chamo de um over-delivering, né? Quando a pessoa ela recebe um produto seu e ela se surpreende com a embalagem, ela fala, cara, eu não estava esperando por isso, eu estava esperando uma embalagem comum, mas que maravilhoso poder receber esse produto dessa forma, né? Que delícia saber o cuidado que você colocou nisso. Os clientes falam isso, né? Outra coisa importante que eu vivo falando é importantíssimo você pegar também os depoimentos dos seus clientes. Já falei isso em outras aulas também.
Se você quiser buscar por aqui, busque, porque eu já falei sobre também como você pode pegar esses depoimentos, etc. Certo, gente? Espero que essa aula tenha te ajudado. Eu desejo boas vendas, conhecimento, principalmente para que você consiga fazer essas boas vendas com o artesanato de vocês, para que vocês consigam ter mais reconhecimento, serem mais valorizados. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Até!